É o bicho lei do cão, mano. Lei do cão é um bicho oriundo daqui do Parque Bitaru, nossa quebrada. Às vezes você escreve um livro, às vezes você faz uma música, às vezes você, tá ligado? Você faz alguma coisa nesse sentido e às vezes você picha, mano. Moleque suspeito, que em qualquer cena vai matar a bala no peito. Nós é o craque da liga, então lança pro pai que sempre vai matar no peito. Olha, xinga mandinga, então lança pro pai que sempre vai matar no peito. Sempre faço bem feito, sabe porque é bom, porque essa porra é de peito. Salve! Meu nome é Gabriel, tenho 32 anos, sou nascido, criado e residente no Parque Bitaru, na cidade de São Vicente, litoral de São Paulo, Baixada Santista, 013. Para os fins a que se destina esse documentário, eu sou pichador. Talvez nem interesse a vocês que eu seja pai de família, pai de uma menina, que eu trabalhe em 2 empregos, ou mesmo que eu faça música de maneira independente. Para os fins a que se destina esse documentário, a minha vida não parou no meu emprego formal. Quando a pandemia começou a se agravar no país, fomos dispensados. E eu também trabalho fazendo entregas nesses aplicativos de refeições, iFood, Uber Eats. E eu trabalho pelo menos uns 5 dias por semana nesses aplicativos da plataforma. Então, ainda que a minha possibilidade de contágio ela é reduzida no trampo formal, no bico, naquele que complementa a minha renda, a exposição ela é muito maior, porque você retira uma encomenda, um prato, num determinado restaurante numa ponta da cidade. Às vezes o lugar que você vai é pequeno, estabelecimento que você vê uma puta de uma fachada, mas lá atrás onde você vai retirar o pedido no delivery é um corredorzinho estreito, então fica 5, 6, 7 mano ali esperando o seu pedido sair. Então a exposição ela é muito maior. Se eu perco o fio, harakiri, minha memória traz lembranças de um vagão. Rolê no Samaritá, cachoeira, pichação. Quando o crime segue reta, virar essas letras tortas que eu canto quase aos ferros, beirando estourar a horta. Eu sou o pesticida que na horta acaba com girassol. E o escuro da minha aura vem da estrela do cheiro. Eu tenho mais medo da polícia do meu país, da polícia da minha região, do que do vírus Covid-19. O Covid, o corona antes previne, tem ali o lance do distanciamento social, né? E eu penso assim, o meu trampo não parou, minha correria não parou. Como a vida de uma porrada de brasileiros aí não parou. Então, ou você se expõe, ou você vai ter falta de algo ali na tua mesa pros teus filhos. Dessa forma, o meu corre com o picho também não brecou. Trampo bastante, e quando eu tenho a oportunidade, quando sobra uma moeda, eu faço sim meu picho. Nos anos 2000, teve uma leva de escritor urbano, de pichador aqui em São Vicente, que despertou muito minha atenção pro picho aqui em São Vicente. E esses caras começaram a fazer de maneira massiva, né? O que mais me cativava a atenção era o Perucão, PRC, o Spock. Esses caras chamavam a atenção por fazer massivo. E isso ali no centro de São Vicente, naquele miolo, né? Então, era a porta, tava lá a agenda dos caras. Era as janelinhas ali na rua da prefeitura, porra, tinha agenda, os caras puxando seta um pro outro. Aí quando foi 2003 ali mais ou menos, comecei a fazer os tags de giz. Seguem-se os anos, a gente seguiu fazendo o nosso corre, colocando o picho na rua. É na rua onde acontece a pichação, não em redes sociais. E é isso, aí em 2007 entrou o Kaique, fez o nome do picho. Voltando a isso, questionar por que eu não posso, né? A pichação ela é tida como sujeira, ela é 880, ou você ama ou você odeia. Então ou você vai te agradar aos olhos de alguma forma, ou você vai detestar aquilo, vai ver como sujeira.
cheguei a comentar isso com o Kaique já algumas vezes, né, mano? Eu acho que se não fosse isso na época, até pra rapa que fazia, se não fosse isso pra molecadinha que fazia isso, muitos acho que teriam ingressado no crime, mano. Eu acredito pela proximidade das lojinhas de casa, pela condição social a que estamos inseridos. Então saindo pra pichar ali, trocando uma ideia, passando tarde rabiscando um caderno, fazendo folhinha, treinando letreiro, tirava a gente dessas más convivências, né? Só terrorista, Baixa da Santista, boladão é nós, humildemente tá na pista. Só terrorista, e Baixa da Santista, boladão é nós, humildemente tá na pista. Só terrorista, e Baixa da Santista. Trincou, cinco, trincou, cinco, trincou, quatro, cinco, trincou, cinco, trincou, cinco, cinco, quatro, cinco. Eu sou o Groove, tenho 27 anos, nasci na Vila Matias, mas fui criado praticamente, mudei com 6 anos para a Rua Vaia de Abril. Era uma rua marcada pelo samba, marcada pela presença do crime organizado, pelo funk, pela proximidade também com a favela do Caldeirão, pela proximidade com a Luiz Gama, com a conexão com a Bacia do Macuco, também com o Dali Coutinho. Então a Rua Vaia de Abril traz essa contradição, né? A contradição da especulação imobiliária dominando a cidade, aliado a uma resistência da cultura popular e da população periférica que vivia por ali, certo? Quando se fala em hip hop, a gente não pode singularizar o hip hop no território. O hip hop nos Estados Unidos ele é uma coisa, o hip hop no Brasil é uma coisa, o hip hop no Haiti é uma coisa. Cada território tem a sua maneira de processar e de entender, de consumir e de produzir a cultura hip hop. E isso é natural da cultura. A gente não tem que fazer igual os gringos fazem, a gente tem que fazer do nosso jeito, a gente tem que entender o nosso território, as nossas questões, a nossa cultura, a nossa história, porque o movimento hip hop ele é um movimento que fala disso, e a competitividade saudável ela trata disso. O hip hop ele não traz uma competição nociva, uma competição violenta. O hip hop traz uma competição que é feita para você melhorar. Você vê, a partir do momento que eu saio na rua, eu vejo um picho que eu considero mais bonito, melhor, mais alto, mais bem feito do que o meu. A existência daquele picho na rua não vai me fazer sentir menos, ele vai fazer me sentir mais. Ele vai falar, eu vou pensar, esse cara também faz um picho, mano. Então eu vou olhar aquilo, eu vou me inspirar, eu vou querer fazer melhor. Não pra ser melhor que ela, mas pra ser melhor do que eu era antes. Porque a roda continua girando e novas pessoas vão surgindo. É uma cultura completamente independente. O hip hop é sobre isso, é sobre estarmos todos na mesma linha e não um acima do outro ou um abaixo do outro. Estamos todo mundo na mesma linha, cada um fazendo o que sabe fazer de melhor. E basicamente o picho é um livro aberto da realidade da sociedade. Não tem maneira melhor de você entender a sociedade do que você entender o picho. Paciência pra um álbum completo, pra um amor discreto. Quero sempre todo mundo no lab virado do avesso. Eu até tenho sorte, mais do que uns irmãos. Coração difícil, desabou no fogo. O edifício todo veio até o chão. Mulher ginequitari no apartamento é cara. Ela prefere a casa, ela prefere os fundos. Eu nem disse nada, ela guiou o carro e só parou na serra. E só parou quando me disse tudo é novo. Mas no fundo novo me desperta medo. Na real faz tanto tempo que eu não sinto muito. Que eu jogo só pra poder dizer que eu tive tempo. E que eu venci com medo. Eu vi um campo limpo, eu vi um mundo novo cada vez mais perto. E no barraco aberto era uma bala fita. Eu vejo tudo de cima, felina fora de seu habitat natural. L.O.A. em diáspora. Eu te chamei, eu disse que te dava o mundo, E eu nem pus entre aspas e eu nem pus entre fatos. Existe uma diferenciação muito sem noção por parte de alguns grafiteiros e alguns pichadores que insistem em dizer que piche e grafite são coisas completamente distintas, que uma coisa não dialoga com outra em momento nenhum, mas quem é do movimento e quem tá na rua sabe que o rolê mesmo é você tá com um grafiteiro do seu lado fazendo um bombe, você fazendo um picho e tá todo mundo igual, tá todo mundo no mesmo rolê. Seria nulo mesmo que eu tentasse. Eu te percorro por todos os cantos. No limite onde meu peito arde. As ruas de São Paulo, mulheres de Marte. Eu vejo Vênus em todas as partes. Sigo a noite como ela me disse. Patológica, mentirosa, perdida em suas diretrizes. Eu me perdi naquela esquina, vendo a deusa recobrando suas cicatrizes. Era um anjo preto, era um anjo em pelo. Ela vertia só, ela virava o mundo, ela virou um rio. Me virei do avesso, eu desaguei com ela. Me dei por inteiro, desliguei tudo, tirei tudo do lugar. Quer dizer, com duro estreito, como um gigante
adolescente, eu ampliei o teu espaço, cresci na tua frente. Sem que eu fiz os teus caminhos, sem medo eu vi os teus silêncios, assumindo formas em lugares tantos, vi feito miragem, com a certeza que era a tua imagem, com a certeza que eu não lembro o nome, eu me redimo sem saber porquê, peço desculpa pra matar a fome, como as palavras dela e as promessas dela. Nunca destrataria nenhum grafiteiro, até porque a gente tá no mesmo nicho e todos somos artistas, mas a gente é visto diferente pela sociedade, né? Pelos polícia, pelos prefeitos, até pelos moradores. Vixe, olha lá. Olha lá. É arte, senhora! Ninguém paga minhas latas. E eu pago imposto, então. O patrimônio também é meu. É foda. E tem pessoa que nem considera picho arte e tá dentro do hip hop. A gente é discriminada até dentro do próprio movimento. É complicado. Mas a gente resiste, né? Os artistas morrem pela sua arte. E além de todo o preconceito de ser pichador, tem o plus de ser mulher, né? O pichador, ele sai da casa dele de madrugada pra pichar, o pichar o esporte de risco de vida, porque você tá correndo risco a todo tempo pra mostrar pro mundo que você existe. E por ser mulher, o dobro, né? Porque se você ser mulher sem ser pichadora, você sai na rua, você já sofre risco de assédio, de estupro. Tá de noite pichando, tem que estar 1000 vezes mais atenta. Além, não porque eu tô pichando, né? E também, mas porque eu sou mulher. E é um sentimento de apreensão o tempo inteiro. Fica totalmente apreensiva. Mas às vezes fico um pouco mais que aguento. Estado pelo modo do teu leve vício. Eu me criei com isso, hoje eu me sinto pleno. Em quarta-feira eu médico. A me lembrou Mateus, um pouco estranho sem paciência pra um amor completo, pra um amor de Aro 29, reação inox. Pedalando forte pra chegar no pódio. Prefiro um Air Max lupa do Ciclope. Modo Caissara, disfarcendo o pote. Pedalei na city, espalhando rap como se conjuntivite. Isso aqui existe. Me trombou na jota de Havaiana e sem limite, ok. Posso não ter grana, não ter fome, não ter ice. Não curto swag, não cai bem com a minha vibe. Faço tipo funk, tectel, as cove vibe. Se liga na preta que os moleque tão no drive. Ó, isso me comove, isso que nos move. Isso que separa hip hop de hip hop. Isso que separa hip hop de hip hop. Ainda vou ver essa cena no mapa. Hoje eu já vejo vários mano na garra. Eu fiz o progresso, nem que seja na marra. Cada guerreiro com sua batalha. Suor que escorre no rosto dos cria. Alivio, cansaço, fadiga, rotina. Dum 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 dum.